Eu vim aqui responder para vocês, né? Ajudar vocês a responderem a questão da aula passada, tá? Temos esse texto 1 aqui, tá? Que é uma tirinha. Vocês vão responder. A filha fala: acho lindo, mas para abrir um negócio é preciso planejamento, conhecimento, capital, visão empresarial e um monte de. Pai, ela interrompe a fala do pai. Vocês vão responder qual é o sentido dessas reticências, que são esses pontinhos, né, no final da fala. Para que elas foram usadas? Para apresentar a continuação da fala do pai, para indicar que o pai ficou desconfiado, para marcar que o pai foi interrompido ou mostrar a dúvida do pai sobre a pergunta. Vocês vão responder, tá? Vocês vão marcar X em qual alternativa correta que vocês acham que se encaixa na pergunta. O texto 2, temos aqui uma imagem, pessoas tocando violão, pessoas dançando, né? E o texto 3 é essa música aqui, fala no título, música é bem Mato Grosso. Vocês podem caçar também no YouTube, que tem ela cantada de várias formas, tá? Então, questão 2. A partir da leitura e da análise dos textos 2, que é a imagem, e o texto 3, responda. Quais danças matogrossenses podem ser identificadas? Bom, professora, eu não sei que tipo de dança é as danças matogrossenses. No texto, ele está citando algumas danças, tá? Que vocês vão identificar lendo o texto, certo? Se está em dúvida, é só procurar no Google, tá? Bom, eu não sei se plantações fenomenais é uma dança, então vou caçar lá plantações fenomenais no Google e ver se ele é uma dança. Se ele não for, não é uma resposta correta, certo? Qual é o nome do trio que canta a música? Aí vocês podem procurar no Google, tá? Qual que é o nome do trio dos cantores que cantam essa música. C. O que significa o termo cuiabano piché? Bom, vocês vão caçar no texto, né? Onde se encontra o piché, depois de lerem todo o texto. Vocês vão identificar, né? Vamos ver. Bom, achei o piché. O piché tá nessa estrofe aqui. É bem Mato Grosso, festa de santo, churrasco, piché e caju. Bom, primeiro ele está falando de festa de santo, então toda festa tem a comida, né? Ó, ele está do lado de churrasco, que é um alimento, ao lado de caju, né, que também é um alimento, é uma fruta. O que eu posso identificar que piché é? Piché pode ser um alimento também, né? Certo? Aí eu posso procurar no Google também que tipo de alimento ele é, tá? D. Qual que é o gênero do texto 3? Esse texto 3 aqui, ó. Qual que é o gênero dele? Se ele é uma fábula, se ele é uma carta, se ele é uma receita. O que são gêneros? Gêneros são os tipos de textos, né? As formas como que os textos se apresentam para nós. E todo texto tem uma característica distinta, diferente, né? A fábula tem uma característica, tem uma regrinha, o poema também. Todos os gêneros, eles têm características. Vocês vão me dizer quais características apresenta esse texto 3, certo? Vamos lá. Próxima questão. Sobre figuras de linguagem. Eu expliquei um pouco das figuras de linguagem na apostila, tá? Qualquer dúvida podem voltar ou me perguntar que eu respondo, né? Figura 1, tirinha. Essa tirinha mostra dois personagens conversando, né? O primeiro diz assim: meu pai tem 800 cabeças de gado. E o seu? O Chico Bento responde: meu pai só tem um boi, mas ele está inteiro. A questão 3 pergunta: no texto 4, há um uso de uma figura de linguagem. Você saberia dizer qual que é? Que efeito de sentido ela provoca no leitor, né? Quando ele fala somente das cabeças de gado. Meu pai tem 800 cabeças. Será que ele estava se referindo só às cabeças ou ao corpo inteiro, né? Então, analisando as expressões faciais do interlocutor do Chico Bento, houve mudança do primeiro quadrinho para o segundo, né? Então, ele está afirmando que houve mudança, né? O interlocutor é com quem o Chico Bento conversa. Então, esse personagem, né? As expressões faciais dele demonstram que ele está de um jeito e a expressão facial dele muda do primeiro para o segundo quadrinho, certo? Aí vocês vão responder: quais são os sentimentos que podemos
inferir, ou seja, que podemos entender que ele está sentindo somente pelo seu rosto. Aqui, ó, vimos que mudou, né? Então, que sentimentos que ele teve, né? E quais são os motivos que levaram a essa mudança de humor? Vocês vão explicar na 4, tá? O texto 5 é uma hipérbole, também uma figura de linguagem, utilizado no nosso cotidiano, tanto na oralidade, na fala, quanto na escrita, para expressar o quê? Exagero, um exagero intencional, né? Então, nesse anúncio aqui, desse hambúrguer, ele fala enorme, imenso, colossal. Você já sabe o tamanho, venha descobrir o sabor. Então ele fala que o sanduíche, esse hambúrguer aqui, ele é imenso, ele não é grande, ele é imenso, ele é enorme, ele é colossal, né? Tudo de características do hambúrguer. Aí no texto 5, ela foi utilizada para caracterizar o que exatamente e produz qual efeito de sentido. Então o que é o imenso aqui? O que é o enorme? O que é o colossal? Né? É um hambúrguer. Que efeito de sentido o autor quis dizer aqui sobre o hambúrguer? Que características ele quis atribuir ao hambúrguer? Vocês vão explicar, tá? A questão 6 fala que no nosso cotidiano é muito comum a gente usar a hipérbole, que é esse exagero intencional. Por exemplo, já falei 1000 vezes para vocês irem fazerem a tarefa, né? Por mais que eu tenha falado muitas vezes, mas 1000 vezes, 1 milhão de vezes é exagero, né? Estou morrendo de fome também é uma hipérbole. Por quê? Porque é um exagero intencional. Eu posso estar com muita fome, mas não ao ponto de estar morrendo de fome, tá? E na questão 6, vocês vão pesquisar na internet ou perguntar para os pais de vocês, com quem vocês moram, o responsável, se eles sabem de algum desses exemplos, desses exageros que nós utilizamos no dia a dia. Se não souberem, não tem problema, pode pesquisar na internet, que tem vários exemplos, tá? E a questão 7 fala da personificação, ou também prosopopeia, que é uma figura de linguagem que atribui características humanas a seres inanimados, né? Então, essa figura é muito utilizada em propaganda, né? Aí vocês vão me explicar se nessa propaganda existe prosopopeia. Se essa garrafa de Gatorade aqui, ele tem características humanas, né? Por exemplo, ele está com a luta de boxeador, ele está num ringue. Será quem é que luta? Quem que fica no ringue? Quem que boxeia o outro, né? Vemos uma garrafa no chão. Será que uma luta é típico de garrafas ou uma característica humana? Vocês vão me explicar, tá? Se o texto 6 se utilizou dessa figura de linguagem para transmitir sua mensagem. Qual foi essa mensagem, né? O que será que o autor desse texto queria transmitir em relação ao produto vendido, tá? Aí vocês vão explicar.